Então, para mim, a educação é o pivô central, né? Para você ser um bom profissional, para você ser um bom educador, para você ser um bom pai, mãe, profissional em qualquer área, você precisa saber o que é trabalhar em equipe, o que é cooperar, não pensar só em si. Então, em síntese, humanizar-se. Vou falar sobre minha origem, né? Então, eu vou usar aqui esse quadro de memórias, onde eu coloquei algumas fotos para dizer. Esses aqui são meus avós maternos. Certo. Meus avós maternos são de Morada Nova. A minha mãe nasceu num lugar chamado Barra do Figueiredo, que na época era Limoeiro. Não me engano, é opção. E aqui são meus pais. Pessoas simples. Minha mãe é do lar, como as pessoas diziam, né? Meu pai comerciante desde sempre, desde muito pouco. Em 62, os dois resolveram vir para Limoeiro do Norte para educar os filhos. Atrás de escola para os filhos. Quando chegaram aqui, quando a minha irmã começou a estudar, ela tinha 8 anos de idade. E eu comecei a estudar com 5. Né? Então, essa foto aqui, eu tinha 5 anos de idade. E essa daqui, na escola já com aquelas bandeiras atrás, né? Na escola, eu tenho várias fotos que tem essa bandeira, porque era poder tirar uma foto. Era dessas oportunidades. Jardim, terceiro ano, quarto ano, oitava série, por aí vai. Onde foi que eu estudei? Minha primeira escola foi fundada depois que o papai chegou aqui em Coelho. Era o Grupo Escolar Sênior Ferreira Maia, que hoje é a escola de ensino médio integrado, né? Então, foi lá que eu comecei jardim de infância. E no final do ano, ganhei prêmio, porque já sabia algumas letras e fui para a alfabetização. Na alfabetização, eu tirei muitas notas boas. Na época, as notas era conceito. Conceito insuficiente, regular, bom, ótimo, excelente. Eu poderia só tinha excelente. Então, a professora recomendou aos meus pais que eu não precisaria fazer primeiro ano. Eu tive que me matricular no segundo ano. E aí, eu fui para o segundo ano. Aí, terceiro e quarto série. Terminou essa fase de sênior, porque lá não tinha quinta série. Né? Então, nessa época, houve a reforma de primeiro e segundo graus. Então, a gente não era mais ampla, era para de quinta a oitava série. E eu fiz no Lauro Rebouças, que hoje também é uma escola só de ensino médio. Então, eu cursei o meu ensino fundamental todo em escola pública. A senhora poderia trazer alguma lembrança que você tem dos seus primeiros contatos com a escola? Como é que foi, assim, em questão de aprendizado, como foi o seu primeiro contato, como você se sentiu, como era aquele ambiente para você? Eu vou botar aqui que eu estava tendo meus avós maternos, meus pais e aqui meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos, um deles é deficiente intelectual, né? E esse aqui é gêmeo comigo, eu sou gêmea, eu rapaz. E logo que eu já fui de infância, ele foi junto comigo para a escola. Minha irmã começou tarde demais para estudar, né? Aí a gente começou cedo, mas como ele no final do ano não soube das letras que a professora queria que ele soubesse, desse conta, ele ficou reprovado. E aí, sim, a escola sempre foi muito prazerosa, foi um ambiente sempre prazeroso. Primeiro porque era um ambiente em que eu tinha a oportunidade de conviver com outras pessoas. Porque meu pai era muito rigoroso e eu saía muito complicado. Então a escola era o local do social. Eu costumo dizer, como é um pouco das coisas de infância.
E não tem muitas memórias. Mas uma coisa que eu lembro, a gente tinha merenda escolar. E sobrava merenda escolar no final do ano e a gente levava para casa. E era muito gostoso nas férias, a gente estava o mingau do colégio, né, as coisas que a gente levava para. Era uma comida diferente. As fardas também. Achava interessante o estilo diferente de roupa que a roupa que a gente tinha, né? E uniformizado para o colégio era muito isso. E mesmo as pessoas sendo muito humildes, tinha pouco dinheiro para comprar, né? Porque eu mesmo, na minha família, a gente comprava roupa nos finais de ano. Eu só fui ter energia em minha casa quando eu já tinha 14 anos. Então eu estudava a base de lamparina. Não estudava a base de lamparina porque estudava durante o dia. Eu estudava de manhã, fazia as tarefas à tarde. Então eu estudava à tarde, fazia as tarefas pela manhã. Tinha alguma disciplina favorita durante o ensino fundamental? Ou algo que cativasse mais a estudar? Eu sempre gostei mais de matemática. Por isso, hoje eu sou mais de matemática. Embora o que me faz trabalhar mais a matemática do curso de pedagogia é a minha pesquisa do mestrado e doutorado. Mas sempre gostei mais de matemática, me identificava mais com matemática e não gostava de história. Eu vim gostar de história depois que terminei meu ensino médio. Depois eu compreendi a importância da história na vida da gente. E hoje nós estamos aqui falando de história. História de formação, história de vida, história de educação. História da educação. Como era a Auricélia no ensino médio? Ensino médio é coisa boa, porque no auge da adolescência, né? 14 para 15 anos, mudança de escola. Comigo aconteceu assim. Eu já vim até a quarta série numa escola pública, da quinta à oitava numa outra escola, e aí quando terminou a oitava, onde eu vou, existiam 3 opções de primeiro corte. Uma escola comunitária chamada Presidente Kennedy, que era uma escola que tinha curso de contabilidade, a escola normal rural, que oferecia magistério de primeiro grau, formação de professores, e o colégio diocesano que tinha, na época, era obrigatório todo ensino médio ser profissionalizante. Então, o diocesano tinha o científico, aliás, disfarçado, porque o curso que tinha lá tinha que ser de secretariado escolar, coisa assim. Tinha que ser curso profissionalizante, porque foi uma lei, reforma também, uma lei nacional, que todos os cursos de ensino médio teriam que ser profissionalizantes. Então, eu tinha que ou fazer o científico, ou o magistério, ou contabilidade. Eu queria contabilidade. Meu pai tem uma influência dos sobrinhos dele, e um deles foi diretor da faculdade, e aí eu contadeia, e incentivaram meu pai a me colocar no diocesano para depois eu ir para o nível superior. E assim meu pai fez. Então eu vim estudar no colégio diocesano, primeira vez escola privada. Fiz o primeiro e segundo ano no colégio diocesano, e na época não tinha o terceiro. Mas nossa turma de segundo era tão grande que o padre Pitombeira resolveu apostar numa turma de terceiro ano e ofereceu o terceiro ano. Então, assim, eu ficava pensando, depois do segundo ano em Fortaleza. Então, aconteceu uma em Fortaleza e uma coisa dessa muda a nossa vida, né? Se eu tivesse morar em Fortaleza, você quais seriam os caminhos que eu teria seguido? Mas como não fui, fiquei aqui, terminei. E, detalhe, até a oitava série eu era a melhor da classe, ou uma das melhores da classe. No primeiro ano, fiquei de recuperação em 6 disciplinas. E a professora de matemática, que sabia que eu era muito boa na oitava série, porque eu tinha sido aluna dela, que também foi diretora daqui, foi a dona Creuza Freire. Ela disse: pequena, o que está acontecendo com você, pequena? Você era melhor na turma e agora está fazendo outra parte desse jeito. Eu saía com a minha colega, tomar café na casa dos amigos e tal, e fiquei nessa situação. Mas consegui se aprovar no primeiro ano. Terminei o terceiro ano
escrevi uma carta para conectar monitorais para ele me dar bolsas para eu estudar na escola normal. Consegui 2 bolsas para mim e para minha irmã. Vamos fazer o magistério integral na escola normal. Quando eu estava fazendo o segundo magistério, porque quando você tem o ensino médio, você não começa de novo no primeiro, começa logo no segundo, né? Fazer só a parte mais específica. No geral, você já tinha, tá entendendo? Então, quando eu terminei o segundo normal, eu passei vestibular e fazer pedagogia. Eu fiquei fazendo terceiro normal e pedagogia. Terceiro normal à tarde, pedagogia à noite. Aí na época de estágio, eu estava terceiro normal e ia fazer os estágios. Aí eu estagiava pela manhã, estudava à tarde na escola normal, estudava à noite. Isso em qual ano? Aí eu me encontrei. Assim, eu já fui fazer magistério, já era uma quase vocação, porque assim. E aí comecei a fazer os estágios, gostei muito, já estava fazendo pedagogia, e os professores muito bons também, me influenciaram bastante. Especialmente, tanto no magistério como aqui na faculdade, eu fiz pedagogia aqui na faculdade. Os professores de didática, de psicologia, os mais influenciados. Por que você escolheu essa profissão de professora? Identificação mesmo. Se você me perguntar, você gostaria de fazer outra coisa profissionalmente? Não. Gostaria de ter feito outra coisa profissionalmente? Não. Porque eu gosto muito de gente. Gosto muito de estar em grupo. Gosto muito de trabalhar com pessoas. Gosto muito de relações humanas. Você fez alguma outra especialização, mestrado, curso extras? Não. Em quais áreas? Eu me licenciei em pedagogia e continuei participando de muitos cursos que eu participei de desenvolvimento comportamental, de recursos humanos, de empreendedorismo, mas depois fiz outras especializações em gestão escolar. Já a parte de gestão, apesar de eu ter desenvolvido algumas aqui na faculdade, mas eu não gosto muito de gestão, na sala de aula. Então eu fiz gestão escolar. E depois fiz mestrado e doutorado em educação. Você poderia falar um pouco sobre a sua turma? Essa aqui é a minha turma da faculdade. Sim. Tem alunos de vários municípios da região e a gente estava muito bem, é muito bom. E aí depois do curso de especialização eu reencontrei muitas pessoas que eu já tinha encontrado em outros. E quando eu fiz a graduação, queria destacar que meus professores não tinham mestrado. Então, para mim, fazer a graduação era final de carreira. Não tinha mais o que fazer. Depois da faculdade, fazer o quê? Se nem meus professores tinham, nem falavam nisso. Depois, quando chegaram novos professores aqui na faculdade e começaram a despertar a gente para fazer especialização. Aí fiz bem depois. Porque eu terminei em 86, colei grau em 87, eu vim fazer especialização em 99. Já por influência, eu vou adiantar aqui, que aí eu em 90, trabalhei na escola normal, comecei em 84, trabalhei como professora, depois como coordenadora. Quando eu saí, fui para o colégio clássico, tinha feito um curso de computação, fui professora de computação nos anos finais do ensino fundamental e fui instrutora do curso de computação. Saí como aluna e fui para outro como professora. Quando terminei lá, eu fui convidada para fazer uma seleção de substitutos aqui na faculdade e foi aí que eu comecei aqui, em 1997, né, professora substituta. Na verdade, era professora bolsista da FUCAP, né? Fiquei de 97 a 99. E aí eu queria mostrar aqui rapidinho um pouco da mistura da minha vida pessoal com a minha vida profissional. Aqui eu coloquei essa foto para dizer que eu era jovem, meu esposo é um pouquinho mais jovem do que eu estava civil em festa. Nós casamos, meu primeiro filho. Não, quando nós casamos, em janeiro e em março, nós colamos grau. Eu colei grau, né? Ele foi para o Rio. Depois era o primeiro filho, o terceiro filho, e aí eu comecei a trabalhar com curso de pedagogia. Quando foi no ano 2000, houve uma seleção para
professora do curso de ciências. Essa foto aqui é a atividade do curso de ciências, já sobre estágio, ensino, essas coisas assim. Eu sempre fui ligada nessa área, didática, estágio, ensinos. E aí, depois disso, eu fiquei de 2000 até 2005 sendo professora do curso de ciências. Mas houve um concurso aqui na Fafitã. Eu fiz o concurso para o curso de ciências e passei no concurso para o ensino de ciências. Nessa fase, de 2000 até 2005, apareceu a necessidade de formar professores leigos aqui no Brasil. E aí surgiram cursos de formação de professores de primeira a oitava série. E a parte de estágio era chamada de ação docente supervisional. Eu trabalhei em Pairano, isso aqui é uma lembrança dos alunos de Pairano. Eu trabalhei em Aracati, isso aqui é uma lembrança dos meus colegas de Aracati. Eu trabalhei na UVA, também em Flores, aqui é uma cartinha de uma menina dizendo a minha influência na educação dela. E aí, assim, trabalhei em Quixeré também. E aí, a ação docente supervisional, a gente fazia observação de aula dos professores que já eram professores dentro da sala de aula deles. Não é como o estágio que a gente faz aqui, que o estagiário vai com outras, por mesmo que tem a sua, né? Eu acho que só para finalizar essas perguntas, como foi o seu contato com a sala de aula e qual experiência você daria para você mais jovem do que você tem agora? A minha primeira experiência em sala de aula, como eu disse, foi no segundo ano. Criança de 8 anos de idade, né? Então, a minha primeira turma foi muito tranquila. Me ensinou muito também. Mas a minha segunda turma foi para dizer assim, você vai ficar ou é brincadeira? Eu tinha uns alunos bem desafiadores, né? Muito desafiadores. E de vez em quando eu precisava da ajuda da coordenação da escola para eu dar conta de alguma coisa. Mas dentro desses alunos, tinha uns 5 assim que ficavam me testando toda hora, né? Mas tinha um deles que era tão engraçado que ainda hoje, quando ele passa, tia e tal, e brinca comigo, mas ele dizia assim, eu comecei a namorar com o meu esposo, né? E ele foi um dia lá na escola. E aí o menino olhou pra mim e disse assim, tia, precisa de um banquinho, né? O filho mais alto que eu. Só pra você ver, o menino não deixava um minuto assim a gente em paz, sabe? Ele viu o meu namorado entregar uma coisa pra mim e já ficou assim, ela é mais baixa, ela é mais alta, não sei o quê. Assim, do banquinho pra beijar, que ele dizia, sabe? Então só, mas assim, foi muito desafiadora, mas eu consegui terminar as atividades com o sucesso da turma. E aí eu fui convidada a ser coordenadora. Aí eu passei a ser coordenadora. Da mesma escola? E aí eu deixei de pedir ajuda para a coordenadora e fui ajudar as professoras na mesma escola. Na mesma escola. Saí de lá porque eu também fui muito dividida entre educação e comércio. Meu pai sempre foi comerciante, eu sempre trabalhei com ele. Eu esqueci de dizer isso, que na época que eu estudava, quando era criança, com 6 anos meu pai botou um restaurante bem pertinho da minha casa. E eu ia para lá todo dia. Quando eu estava na escola, eu estava lá. Com 10, 12 anos, eu já atendia as pessoas, aos clientes do pai sozinha. Na época, todo mundo confiava, né? E deixava uma criança só assim no comércio e eu aprendia as coisas. Então, aí eu saí, porque ele queria se aposentar, apesar de aprender comércio. Eu saí para ir para o comércio.